Olá, queridos alunos, olha aí, sejam bem-vindos a mais um encontro aqui através da nossa plataforma do Serve Concursos, focado nos estudos regionais do Piauí. Trouxe para vocês hoje um tema fantástico, a parte da climatologia do nosso estado, ok? Passo importante, nós vamos começar tendo uma visão geral do que seria climatologia. Após, a gente adentra e reconhece quais são os climas onde nós temos presença deles no estado do Piauí e quais seriam esses climas, ok? Vamos lá, cola aqui que é sucesso. Mais uma aula aí com o professor Adriano Ramalho, Estudos Regionais do Piauí. Primeiro passo, vamos definir o que é clima. Clima é um estado atmosférico que ele não muda do dia para a noite. Muitos alunos confundem tempo e clima. Tempo é algo momentâneo, clima é algo constante. Vamos lá, você acordou hoje pela manhã, Teresina estava nublado. Muitas pessoas usam de forma errada o termo. O clima hoje está tão gostoso, não tem esse erro. Não realize esse erro. Você vai dizer o quê? Hoje o tempo está gostoso. O tempo é algo que varia muito rápido. Se você acordou cedinho e viu que Teresina estava nublado, um dia gostoso, você não vai dizer um clima gostoso, porque aquela característica atmosférica ela pode mudar após 2 horas ou 3 horas durante o transcorrer do dia. Ok? Tempo é algo variável, clima é algo constante. E nós vamos falar hoje de quem? Do tempo atmosférico ou do clima do nosso estado? Vamos falar do clima do nosso estado, ok? Está aí na tela o conceito do que seria clima, um conjunto de aspectos variáveis, né, de uma característica de determinado local em um longo período de quê? De tempo. Só para você ter essa noção aí. Vamos lá. Fatores climáticos. Esses fatores climáticos que estão aqui, eles todos são observados no estado do Piauí. Todos eles. Altitude, latitude, maritimidade, continentalidade e as massas de ar. Quem seriam os fatores climáticos? Eles são, na verdade, condições que podem provocar alteração em um clima em uma determinada região do nosso estado do Piauí. Vamos começar com calma. Altitude. Uma cidade piauiense muito reconhecida por termos um festival cultural chamado de Festival Marcado, Festival de Inverno, nessa cidade piauiense. Quem seria? Pedro II. E o Festival de Inverno lá em Pedro II marca esse período das temperaturas mais baixas. Além de Pedro II ser uma cidade a 600 metros acima do nível do mar. Você não pode esquecer, a altitude e temperatura são inversamente proporcionais. Aumentou a altitude, nós vamos ter uma redução da temperatura. Quanto mais elevado, menor a temperatura. Vamos lá, olha as imagens para facilitar aí. Ó. Altitude, eu trouxe esse exemplo da variação de uma região a nível do mar, 0 metros, uma região a 600 metros acima do nível do mar, que no caso encaixaria com Pedro II, e uma cidade a 1.200 metros acima do nível do mar. Ao nível do mar, temperatura 22 graus Celsius, a 600 metros ela já teve uma redução para 19 graus Celsius, a 1.200 metros acima do nível do mar, ela teve mais uma redução para 16 graus Celsius, uma variação aí de 8 graus, de 6 graus entre o nível do mar e a região mais alta. É a prova que a altitude influencia. Segundo, latitude. Quem seria a latitude? Você tem que lembrar que nós temos a linha do Equador. Quem seria a linha do Equador? Seria o marco central que divide o nosso planeta em 2 hemisférios, norte e sul. Do zero, que é a linha do Equador, até o extremo norte, nós podemos chegar até 90 graus. E para sul também. A linha do Equador é o marco zero, que divide os 2 hemisférios, que vai de 0 até 90, norte, ou 0 até 90, sul. No contexto do estado piauiense, nós estamos muito próximos da linha do Equador, mas não somos cortados por ela. Professor, o estado do Piauí é um estado muito quente. Sim, um estado de altíssima incidência solar, mas não é cortado pela linha do Equador. A nossa capital, Teresina, está a aproximadamente 5 graus da linha do Equador.
É próximo, mas não é cortado o nosso estado pela linha do Equador. Isso é a latitude. Quanto mais próximo do Equador, maior a radiação solar. O exemplo que eu dei para vocês, que é Pedro II, 603 metros, é a média, não é isso? Acima do nível do mar. É a prova que a altitude, ela influencia diretamente em um clima de uma região, ok? Maritimidade e continentalidade. Vamos com calma. Quem seria maritimidade? Maritimidade, mar. Você recorda logo a influência das brisas, das cidades que têm maior ocorrência na região litorânea. E a continentalidade, continente, mais dentro do continente. No caso do nosso estado, nós temos um litoral muito pequeno. De todos os estados brasileiros que têm presença de litoral, o nosso litoral é o menor em área, com apenas 66 quilômetros de quê? De extensão. O nosso continente é muito mais vasto. E o que seria maritimidade e continentalidade? Maritimidade seria um fator climático que está muito influenciado pela presença das brisas que sopram do mar. E essas brisas tendem a reduzir a temperatura e tendem a aumentar a umidade de uma região, por você estar próximo de onde? De um grande recurso hídrico, que são os mares e oceanos. Já a continentalidade é o contrário. Na continentalidade, o fator climático determinante é você estar dentro do continente, onde você pode ter maior concentração, maior volumes de temperatura e menor volume de quê? De chuva. Resumindo, o nosso estado do Piauí tanto é influenciado pela maritimidade, como ele é influenciado pela continentalidade. Mais pela maritimidade ou mais pela continentalidade? Mais pela continentalidade, porque é muito mais vasto o nosso continente, terra dentro, do que o nosso litoral, que é um litoral muito pequeno, com apenas 66 quilômetros. Legal? Amplitude térmica, olha aí. Outro elemento que a gente tem que ter essa noção do que ele seria, que é muito fácil o conceito. Amplitude térmica é basicamente variação entre a maior e menor temperatura. Você, quando vai fazer a pesquisa lá no seu celular, previsão do tempo, você coloca uma cidade. Vamos colocar Teresina. Essa é a previsão do tempo de Teresina hoje. Hoje. A previsão do tempo de Teresina para hoje é essa daqui. Não é a previsão de ontem, nem de antes, nem daqui a 2, 3 dias, que há previsões. A nossa previsão do tempo de Teresina, eu vou ampliar agora, vocês vão ter a noção melhor. Olha aí. Resultado da previsão do tempo para Teresina hoje, terça-feira. Terça-feira. O que é que ela fala? Que Teresina hoje tem possibilidade de chuva fraca. Chuva fraca, legal. Temperatura média 26 graus Celsius. Temperatura agradável, né? Para quem mora numa região que a média é 40. Não é média, cuidado, nossa média não chega a 40, mas tem dias que nós temos picos que chegam a 40 graus. Chuva 50%, umidade do ar 85%, é excelente, viu? Uma umidade do ar de 85% é excelente. Por quê? Pensa aí um pouquinho. Organização Mundial da Saúde alerta. Até 60% é aceitável. Abaixo de 60% já temos níveis de críticos, de emergência e de casos até de serviços públicos pararem por causa da baixa umidade. Hoje, então, no caso, está maravilhoso. Vento, 5 km por hora. Teresina nunca foi uma cidade de grande intensidade de vento, tá legal? Nunca foi uma cidade de grande intensidade de vento. E aí chegamos na parte mais interessante. Hoje é terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda-feira, tá vendo aí? Saiu. E terça-feira. Terça, que é hoje, máxima 32, mínima 25. Quarta-feira,
máxima 32, mínima 24. Quinta, 33, máxima 24, mínima. Sexta, 34, máxima 24, mínima. Sábado, domingo, segunda e terça. O lado bem interessante, nós não estamos com grandes picos chegando à casa de 40. Isso é maravilhoso. 32, 32, 33, 34, 33, 34, 33, 32. E a mínima sempre na casa de 25, 24, 24, 24, 25, 25, 24, 24. Como é que eu sei a amplitude térmica? É só subtrair a máxima da mínima. 32 menos 25, amplitude térmica de hoje é a variação da maior e da menor. Legal? E você faz para qualquer dia da semana. Por isso que eu coloquei aqui, ó, amplitude térmica é a variação entre a menor e a maior temperatura. Ok? Perfeito que é amplitude térmica? Nenhuma dúvida? Muito bem. E aí, como eu já tinha citado para vocês, a questão da umidade relativa do ar. Muita calma nessa hora. Atentos à porcentagem aceita pela Organização Mundial da Saúde, que isso pode ser cobrado. Nível de umidade recomendado pela OMS é 60%. Acima de 60, 70, 80, show de bola. Ar muito úmido, 80% ou mais. Teresina hoje está com quanto, turma? Teresina está com 85%. Está vendo aí? Hoje nós estamos em Teresina com ar muito úmido. Reduz-se, por exemplo, problemas respiratórios. Se não for uma cidade poluída, reduz-se muito o sistema, evita muito o desgaste do sistema respiratório. Fantástico. Mas abaixo de 60 já são níveis muito críticos. Aí você tem toda essa diferença dos extremos de umidade relativa do ar. E no contexto piauiense, anualmente, aqui é um exemplo de hoje de uma cidade piauiense, que é a capital. Mas no contexto geral, essa umidade nossa é sempre acima de 60, ou maior parte abaixo de 60? Maior parte é abaixo de 60%. Tivemos agora em 2024, agora no mês de setembro e também no mês de outubro, umidades que chegaram a casa de 25%. É muito baixo. E, ao mesmo tempo, muito preocupante. Climograma. Olha lá, um gráfico que pode estar no nosso concurso. Um gráfico que pode, sim, estar no concurso. Nesse gráfico, você vai observar colunas. Vocês estão observando as colunas? A base desse gráfico, você vai ter 1, 2, 3, 4, 5, até o número 12. Você pode encontrar também com abreviações de janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, até dezembro. A base do gráfico são os meses do ano. Aqui na sua esquerda, você vai ter o quê? A temperatura em graus Celsius, e na direita você vai ter o volume de chuva em milímetros. Choveu em Teresina ontem 100 milímetros. Choveu em cada metro quadrado de Teresina 100 litros de água. Volume considerável, viu? Volume muito, muito, muito considerável. Agora vamos para as colunas. Janeiro, que foi o mês 1, choveu bastante? Choveu bastante. Fevereiro choveu um pouco mais, março choveu um pouco mais, caiu em abril, maio reduziu, junho... Ih, rapaz, olha o vão sem chuva. Depois voltou a chover novamente em novembro e dezembro. De onde é esse climograma? É um climograma típico da nossa cidade de Teresina. Constitui-se, sim, esse período mais chuvoso aqui em Teresina, janeiro, fevereiro, março. Abril ainda temos algumas chuvas, mas o pico das chuvas é janeiro, fevereiro e março. Compreenderam o climograma? Top! Agora sim, vamos entrar nos climas piauienses. Vamos com calma. Nesse mapa, vocês vão observar tranquilamente os tipos climáticos do Piauí. Professor, são apenas dois, são os dois grandes tipos climáticos do estado do Piauí.
De azul claro, uma grande área demarca o clima tropical, o tropical típico. Já a área em amarelo é o clima semiárido com características de temperaturas elevadíssimas. Coincide com o nosso sertão nordestino, que o Piauí também tem áreas de sertão, áreas de semiárido. Quais são os dois climas? O tropical, que é o AW ou AWS, e o BSH, que é o clima semiárido. Predominante, tropical. Olha aí, Piauí significa duas características climáticas, o tropical quente e úmido e o semiárido. O tropical é predominante, né? Isso com a média entre 25 e 27 graus ao ano. Professor, aqui no sertão nordestino já tivemos temperatura de 45. Pronto, um pico de temperatura. Não quer dizer que no sertão aquele pico de temperatura seja a média do ano inteiro. A média do nosso estado, tanto região de clima tropical como semiárido, está oscilando entre 25 e 27. Não é exato, não. Legal? Regiões que mais chovem no estado do Piauí. Será que é o norte ou será que é o sul? As regiões que mais chovem no nosso estado coincidem com a região centro-norte. Na legenda desse mapa, você vai observar muito bem a tonalidade das cores. Quanto mais azul intenso, maior o volume de chuva. Azul mais claro, o roxinho vai reduzindo, azul claro vai reduzindo, o verde, uma média legal de chuvas, o laranja, um amarelinho quase laranja, seria menor volume de chuvas, de abóbora reduziu mais ainda o volume de chuvas, e de vermelho são as regiões mais críticas do nosso estado, com regiões que chegam, em média, aos seus 400 a 600 milímetros de chuva. Muito, 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 muito baixo. Ok? E ali do lado, aquela imagem bonita de uma massa de ar se aproximando, trazendo muita umidade para o nosso querido estado do Piauí. Se perguntar a região que mais chove, centro-norte, e em grande escala também nessa região próxima do rio Parnaíba, do nosso grande rio Parnaíba, Velho Monte. Muito bem. Aqui você já tem o mapa do Nordeste na íntegra. Nesse mapa do Nordeste, nós estamos nele. E nesse mapa do Nordeste, você não pode esquecer dessa área em amarelo que ocupa parte do território piauiense. Você não pode esquecer dessa área em amarelo. Essa área em amarelo é o semiárido. Os concursos, eles gostam de cobrar mais o semiárido do que o clima tropical. Mas por que eles gostam de cobrar mais o semiárido? Por causa dos problemas sociais, entendeu? As estiagens prolongadas, as chuvas irregulares, a população que vive de subsistência, as crises hídricas, operação carro-pipa. Tá vendo aí? Eles gostam de cobrar mais esse cenário da escassez hídrica do que das regiões que têm maior volume de chuva. E aí nós temos a característica do tropical, no contexto geral. É um clima que tem duas estações bem definidas, é um clima que está entre o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio. A agricultura ama o clima tropical. Por que que a agricultura ama o clima tropical? Fácil. Duas estações bem definidas, com temperaturas acessíveis para um plantio de soja, de milho, de algodão, ter uma boa produtividade. Por isso que hoje o clima tropical é o famoso clima do agronegócio. Um clima hoje que desponta para o plantio de soja, de milho, de algodão, dentro desse coração do Brasil. No contexto piauiense, o tropical tem uma influência muito forte na nossa economia. Motivo, qual o principal motivo? É a expansão da fronteira agrícola nos cerrados piauienses. A gente vem observando, ano após ano, a expansão da fronteira agrícola. Qual é a consequência dessa expansão?
A consequência aumentou o PIB do nosso estado, claro, necessitou de investimentos em infraestrutura na região, como rodovias, mas também trouxe seus impactos. O bioma do Cerrado hoje é o bioma que mais sofre redução no Piauí e no Brasil, que vai ser o tema da nossa próxima aula, que nós vamos trabalhar as vegetações do estado do Piauí. E eu vou destacar de novo o Cerrado. É um tema que eu aposto bastante que seja uma questão. Eles cobrarem a questão do Cerrado, área de ocorrência, impactos ambientais, influência econômica, quais são as cidades que vêm crescendo nessa região. E o clima tropical é o clima que dá mais sustentabilidade ao agronegócio, vamos dizer assim. No litoral piauiense, nós temos uma estação também bem definida, que é o nosso verão chuvoso e o nosso inverno seco, mas não influencia tanto no turismo do nosso litoral. Se você já saiu de Teresina ou de qualquer outra cidade e foi à praia, Luiz Correia, Barra Grande, Macapá, Pedra do Sal, Peito de Moça, as praias piauienses, você observa que se você for num dia chuvoso, você tem menor número de pessoas, não é isso, nas praias, mas rapidamente o sol aparece. Nós não vamos ter dias prolongados chuvosos nas nossas praias. Proximidade com a linha do Equador. E aí uma foto da praia do Coqueiro, é isso aí. Clima piauiense tropical, tem duas estações bem distintas, já destaquei para vocês. A úmida e chuvosa de dezembro a maio e a estação seca de junho a novembro. Todos nós conhecemos. O semiárido, que eu comentei com vocês, que é o mais cobrado. Por que, que o semiárido é o mais cobrado? Vamos entender. Maior escassez de chuva, maior irregularidade de chuva, bioma da caatinga. Dificulta a ocupação, dificulta a habitação. Naquela aula sobre população do Piauí, eu destaquei, turma, a população do Piauí em maior escala não está do centro para o sul do estado. A maior parte da população está do centro para o norte do estado. Por quê? O clima é mais favorável. O clima é um elemento determinante para que você tenha uma concentração populacional em uma região maior do que outra. E no nosso estado, o sul, tem a menor densidade demográfica, porque o clima não é favorável. Olha aí, imagens típicas dessa região no período da estiagem. Mandacaru tentando sobreviver com seu armazenamento de água, a unha de gato todo seco, toda seca, né? Ela perde as folhas. Não vou adentrar agora porque é um tema da próxima aula, mas uma vegetação muito inteligente, que ela entende o início da estiagem e ela perde a sua folhagem. É a região de maior aridez do nosso estado, menor volume de chuvas, que é o baixo índice pluviométrico, é o semiárido. Polígono das secas, olha aí, um termo que vocês podem encontrar e que talvez você balance, rapaz, o que seria polígono das secas? É uma região tracejada no Nordeste inteiro, que nós temos uma sempre marcante falta de chuva, baixo índice de pluviométrico, irregularidade dessas chuvas. Coincide com vários estados do Nordeste, só não com o estado do Maranhão, que é a pré-amazônica, pré-região amazônica, mas Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia, principalmente a Bahia, nós temos grandes áreas de polígonos, de polígono das secas. E ali do lado, Operação Pipa, que hoje é comandada pelo Exército Brasileiro. Estava tendo muita fraude, não estava tendo a entrega da água de forma correta. O Exército Brasileiro instalou GPS nos caminhões para monitorar se a água realmente estava indo para os locais determinados. Operação Pipa. Operação Carro-Pipa, que eu tenho certeza que vocês já viram um carro-pipa transitando pelo estado do Piauí. Aí nós temos o mapa do polígono das secas, que eu destaquei para vocês, não é isso?
Lembrando que um pedacinho dele engloba o estado de Minas Gerais. Só para recordar o tema que eu destaquei para vocês. Filhos, para a gente finalizar, eu trouxe algumas questões, sem pressa. 3 questões, se não estiver enganado. Primeira questão. A presença de uma dualidade climática, 2 características marcantes, com uma estação mais seca no outono e no inverno, e outra mais úmida no verão, que é típico clima com característica de quê? Lembre que eu destaquei para vocês que o estado do Piauí vai ter 2 climas, o tropical e o semiárido. Mas dentre esses 2 climas nós temos uma estação chuvosa e uma seca. Em um dos climas chove mais do que o outro, claro. No tropical chove mais do que o semiárido. Mas essa dualidade mesmo, de estação mais quente e outra estação mais seca, encaixa com qual tipo climático? Equatorial, desértico, tropical, semiárido ou subtropical? Claro que você já elimina logo equatorial, desértico e subtropical, que nós não temos no estado do Piauí. Tropical ou semiárido? E aí? Clima, tropical, turma. Letra C. Típica característica de um clima com essas 2 estações bem definidas. Segunda questão, latitude. Lembra o que é latitude? Distância relacionada à linha do Equador. A latitude é um importante fator climático que auxilia na definição das zonas climáticas. Quanto mais próximo da linha do Equador, climas mais tropicais. Quanto mais distante, climas temperados e nos extremos, climas polares. A zona que recebe maior volume de calor do planeta é qual? Aí ficou fácil. É olhar e marcar. Não é polar, não é subpolar, não é temperada, não é subtropical. É qual? É a região tropical, que fica entre o trópico de Câncer e o trópico de Capricórnio. Relembrando que o nosso país, o Brasil, é cortado pela linha do Equador e pelo trópico de Capricórnio. Ok? Perfeito? A última. A elevação dos pontos de relevo é um aspecto importante na caracterização climática. As zonas de elevadas altitudes estão relacionadas com a ocorrência de... Citei para vocês Pedro II. Quem seria Pedro II? É uma cidade piauiense a 603 metros acima do nível do mar. E aí? Qual o critério para que algumas regiões tenham temperaturas mais amenas? É a questão da altitude ser maior e reduzir quem? A temperatura. É inversamente proporcional temperatura e a questão da altitude. Aumentou a altitude, reduziu a temperatura. Legal? Muito bem. Turma, tá aí. Finalizamos mais um encontro nosso de estudos regionais do Piauí. O foco foi trabalhar a climatologia. Atentos, 2 climas prevalecem, tropical, semiárido. Observar o local de ocorrência de cada um deles naquele mapa que eu passei para vocês. Regiões que mais chovem. Lembrar o que é amplitude térmica. Lembrar, por exemplo, o que seria os meses de maior chuva no climograma ou os meses de menor chuva em um climograma, além dos fatores que alteram o clima de uma região, ok? Pois um grande abraço a todos do professor Adriano Ramalho e até o nosso próximo encontro.